Revista Os Novos Titãs, número 16, da editora Abril. Uma revista de 68 páginas, de 1987, agosto de 87. Quem é Dona Troy? Uma questão aqui na capa da revista. Aqui é a sequência das histórias do Marv Wolfman e aqui o desenho, a arte é de Jim Amparo. Tem um texto aqui. Você é o leitor de sorte. Sabia pelo irrisório preço desta revista, você recebeu um camarote para assistir ao tétrico espetáculo cujo tema são as mortes de duas grandes equipes de heróis. Na história anterior termina com a suposta morte dos dois grupos aqui, os Renegados, Batman e os Renegados, e os Novos Titãs. O Batman, o Geoforça, a Halo, o Katana, o Metamorfo e o Raio Negro dos Renegados. E os Titãs. Eles tinham caído numa armadilha do Psimon, um líder ali atual ali nas histórias dos Titãs, do Quinteto Mortal. Só que aí aqui é mostrado como eles conseguem sobreviver. Depois da explosão, eles caem ali no fundo do local, né, da água. A Terra consegue ali, antes de desacordar por falta de oxigênio e tal, no fundo daquele local ali, do mar, não sei se é um mar ou um lago, e um pedaço de terra. Só que aí, dando sequência ali ao salvamento, seu irmão de Força, com os poderes dele, consegue colocar todos ali em cima desse pedaço do fundo do local ali e levar para fora, salvando ali o pessoal. Todas as equipes ali, tem uma brincadeira com o Mutano e a personagem ali dos Renegados, no caso. E aqui mostra o quinteto ali com seus planos, com as criaturas criadas, com a doutora Jessie, era uma ajudante ali do pessoal. Isso tudo ocorreu nas histórias anteriores. Ele precisava dela, a doutora Jessie é uma doutora que tinha uma parceria ali com os Titãs e que acabou revelando como finalizar esse processo dessa mutação com essas criaturas de lama, de lodo e tal. E seguindo as histórias ali, o pessoal se recuperando, as duas equipes, né, os Renegados e os Titãs, trocando uma ideia e tal. Depois de se recomporem, as atitudes que eles devem tomar ali com o quinteto. Depois de se reestruturarem, eles vão a esse confronto ali com o Psimon, eles crendo que eles haviam morrido, e como eles pegam o Psimon de surpresa, eles acabam fugindo ali, né, do Quinteto Mortal. E acabando deixando o Dr. Luz, que era o líder atual, que entra em conflito com os Quinteto Mortal, porque todos ali não gostam dele, do quinteto, e acham que o Psimon seria o melhor líder, e acabam abandonando o Dr. Luz ali, à mercê ali dos Novos Titãs e dos Renegados. Seguindo as histórias aí, eles tentam tirar informações do Dr. Luz, mas aí o Batman, com sua persuasão, consegue ali tirar as informações e tal. O Psimon tentando dominar a cidade com seu poder para confrontar ali os heróis. Aí tem até uma piada aqui que seria lógica até, né? Que eles vão no Empire State, o prédio, né, do King Kong, o filme, e ele está imitando ele e fala até da Jessica Lange, que é a atriz, né, e quem está confrontando ele pergunta quem é e tal, tem toda essa situação aí. Passando aí, tem os confrontos entre eles ainda, e com o grupo ali, né, dos Renegados. Tem toda uma situação aí de confronto entre eles, e vai seguindo nessa pegada aí, eles atacando o Psimon, eles conseguem paralisar o Psimon aqui, até vencer ali a equipe do quinteto, depois da organização entre eles e tal, a junção das duas equipes.
E tem um confronto também entre a liderança do Batman e do Robin. O Batman, em toda essa situação aqui, ele vai tomando a frente da situação, liderando, e o Robin não gosta nada disso, porque ele é o líder dos Titãs atuais e tem todo esse processo do Robin se desvincular do Batman e tal, etc., não ser uma sombra dele. E aqui finaliza, tem um momento aqui que o Robin toma a frente falando pro Robin, pro Batman no caso, né? Que ele é o líder dos Titãs e ele que tem que também tomar as decisões ali e tal. Mas depois de toda essa resolução aqui, o Batman acaba dando um passo para trás, dando um espaço para o Robin necessário, finalizando ali com eles vencendo. O Dr. Lúcio, que estava preso ali com a Doutora Jess, acaba escapando, mas eles ficam com uma certa tranquilidade, porque dá a entender que ele vai deixar essa vida, etc. E termina com um aperto de mão entre o Batman e o Robin, depois desses conflitos entre eles e tal. Ele falando assim, o Robin: um aluno só pode ser, no máximo, tão bom quanto o seu professor. E eu tive o melhor. Selando a paz entre eles ali, esses confrontos entre a liderança e tal. Acabando essa história, seguindo aqui, tem um histórico do Sargento Rock. Umas histórias que eu já havia visto alguma coisa, mas não li nada até então desse personagem. Aqui tem a narração da história do personagem que viveu na Segunda Guerra, suas histórias se passam lá. Aqui outros personagens desse mesmo período. Aqui o Sargento Rock, falando mais detalhes da sua estrutura física, seus detalhes pessoais e tal. Aqui um outro personagem, acredito que seja das mesmas histórias. Aqui mais definições de dois personagens, Ravenna e Columbo, contando aqui a história deles e seus poderes, a carta dos leitores, né, narrando aqui algumas coisas, algumas perguntas, etc. E aqui tem uma história dos Novos Titãs, que se passa, ela tem a seguinte pegada. O título é A DC Comics apresenta, né, Quem é Donna Troy? Aqui tem uma pegada diferenciada, tipo bem essa pegada de detetive mesmo também. Que o Robin aqui é do Marvin Wolfman e do Jorge Pérez, essa história. Tem um começo diferenciado aqui, como se fosse uma história de detetive mesmo, fazendo alusão a isso. Que o noivo da Donna Troy, a Garota Maravilha, é o Terry. As histórias anteriores vêm nessa pegada também. Esse noivado dele com a Donna, o casamento deles, essa situação de pedir em casamento, etc. E ambos concordarem com isso. Nessa pegada vai haver esse casamento. E o noivo da Donna pede para o Robin aqui, chama ele para um local aqui afastado e pede para ele ajudar ela a encontrar a história verdadeira sobre seus pais, os pais dela no caso, né? Porque aqui é narrado como ela surgiu, que a Mulher Maravilha acaba salvando ela de um incêndio quando bebê, ou um pouco mais que isso, que um bebê, mas bem nova, e levando para Ilha Paraíso e dizendo que ela foi adotada ali pela mãe da Mulher Maravilha e foi criada como se fosse uma irmã dela. Mas ela não sabe, ela não tem lembranças do passado, não sabe quem são seus pais e tal. E o noivo dela pede para o Robin essa ajuda. Aqui tudo narrado, né? Como ela foi crescendo lá na Ilha Paraíso, foi lhe dado poderes através de um esquema entre as Amazonas lá, que dá ela poder de ficar igual a elas, né? A força e etc. Tudo que elas têm de diferencial ali. E ali o Robin acaba narrando também que no começo dos Novos Titãs, dos Titãs em si, ele não entende porque não se apaixonou pela a Donna, né? E acaba entendendo porque a Donna se apaixonou por esse personagem aqui e pelas atitudes dele, né? No caso, ele acaba compreendendo isso. E ele se propõe a ajudar ela a investigar. E eles vão no local onde que ocorreu o incêndio, que ainda está destruído, é um lugar que não foi mexido, né? E ele acaba encontrando algumas pistas, pegando essa pegada de detetive,
se agarra a todos os detalhes ali, diferente dela, que não tem essa percepção, e acaba achando dentro de uma passagem secreta uma boneca ali através da visão dele de detetive, que acaba levando eles a outras situações. Quem tinha um nome escrito na boneca e etc, que eles vão seguindo essas pistas, ele vai investigando e tal, até levar a diversas situações. Quem consertou aquela boneca, ainda quem pediu para que seja consertada, e endereços, e ele vai pesquisando até chegar em uma personagem que foi quem cuidou da dona num orfanato, um tempo que ela ficou por lá. E assim vai seguindo a história, ela vai acabar, essa senhora já está bem ruim, está no asilo, mas ela acaba dizendo algumas coisas que levam a outras coisas. Aí a dona fica muito feliz de fato conhecer e agradecida ao Dick por conseguir essas informações e ela amenizar esse vazio dentro do seu coração e etc, do conhecimento e tal. E ela acaba começando a lembrar de outras coisas e chega a uma outra mãe adotiva dela, que ela lembrou do local e acaba tendo esse reencontro, porque a verdadeira mãe dela teve ela bem jovem, estava doente e acaba deixando no orfanato. Essa senhora acaba cuidando dela, só que também não tem condições e acaba deixando ela, ele se casa e tal, mas ambas têm consideração uma pela outra e tal, e isso tudo acompanhado pelo Robin, e eles meio que adotam essa família que tem outros filhos e tal, né? Essa mulher que havia adotado ela tem um marido que não sabia, nem os filhos dela atuais sabem dessa situação que ela passou, mas aqui ela mostra que tem um álbum guardado com todas as fotos, com ela pequena, porque o pai dela, adotivo também, já havia morrido. Era um casal que havia adotado a dona quando pequena, só que o marido havia morrido e ela acabou deixando ela no orfanato novamente, e devido a isso ela reconstruiu sua vida e teve um novo marido, né? E só que não havia contado para eles, filhos, né, no caso. E a história vai se desenrolando, deixando a história dela, da Dona Troy, a Garota Maravilha, as lacunas preenchidas para ela. E até o Robin, a boneca que teria sido dada pela sua mãe verdadeira, biológica, que havia sido queimada ali na casa dos pais adotivos. Também tem uma história que esses pais adotivos, os últimos pais adotivos dela, que haviam morrido e a Mulher Maravilha havia salvado ela nessa situação, eles tratavam ela mal devido a eles serem parte de um esquema de venda de crianças, etc. É uma história bem estruturada e com vários detalhes aqui, contando a origem da Garota Maravilha aqui, no caso, né? Finalizando aqui essa história, como começou com o Robin aqui, no mesmo local, e eu acho que feliz por ter concluído essa missão dele aí. E também havia conflitos com a Estelar, que eles teriam um caso, e devido a todos os problemas psicológicos que o Robin havia passando, com essa separação iminente que ele deseja com o Batman, ser independente, ser um líder e tal, etc. Ele abandonou o relacionamento com a Estelar, mas aqui ele sente falta. Durante essa história ele narra a falta dela, e aqui ele vai ao encontro dela, ou liga, e questiona ela o que ela faria essa noite, para a intenção de encontrá-la, né, no caso. Finalizando aqui, Novos Titãs, número 16, da editora Abril.